Os ônibus soviéticos não foram apenas um meio de transporte, mas também um reflexo do desenvolvimento e da engenharia de sua época. Desde os primeiros modelos rudimentares dos anos 20 até os elegantes e avançados designs das décadas posteriores, esses veículos marcaram a vida cotidiana na União Soviética. Mas, além de sua funcionalidade, alguns ônibus se destacaram por sua estética, com designs aerodinâmicos, modernos e chamativos. Hoje, exploraremos alguns dos modelos soviéticos mais estilizados e bonitos que marcaram uma era. 10. SEI-16. Elegância em tempos de guerra. Em 1938, a fábrica automotiva de Moscou lançou o CIS-16, um ônibus urbano construído sobre a base do caminhão CIS-5. Sua estrutura combinava uma armação de madeira com um revestimento metálico, o que lhe conferia um aspecto robusto, mais refinado. Sob o capô, contava com um motor a gasolina CIS-1 de 5,6 litros e 84 cavalos de potência, acompanhado por uma caixa mecânica de 4 velocidades. Em seu interior, oferecia 27 assentos e capacidade para até 34 passageiros. Embora seu design aerodinâmico fizesse se destacar nas ruas de Moscou, a guerra mudou seu destino. Durante a Grande Guerra Patriótica, muitos CIS-16 foram adaptados para transportar feridos ou equipados com geradores de gás para mitigar a escassez de combustível. Após a guerra, alguns foram reconstruídos sobre chassis dos CIS-150, prolongando seu serviço até meados dos anos 50. Apesar de sua importância histórica, nenhum exemplar original sobreviveu até os dias de hoje. 9. Start, o micro-ônibus futurista. Em 1963, a base de reparação de automóveis de Severodonetsk deu vida ao Start, um micro-ônibus com um design tão vanguardista que parecia saído de um filme de ficção científica. Sua carroceria de fibra de vidro estava montada sobre um chassi de gás 21 e abrigava um motor de 2,4 litros com 75 cavalos de potência, junto a uma caixa mecânica de 3 velocidades. Mas o que realmente tornava o Start especial era seu interior. Com capacidade para 10 passageiros, oferecia luxos pouco comuns. Na época, uma pia, um armário para louças e até mesmo uma mesa multifuncional que também servia como capô do motor. Seu design exterior, com uma parte traseira descendente, semelhante à de um sedã, fazia com que parecesse mais um veículo de luxo do que um micro-ônibus. Não é de se estranhar que alguns estúdios de cinema soviéticos, como Mosfilm, o utilizassem em suas produções. De fato, o Start aparece na cena final do icônico filme A Prisioneira do Cáucaso. Apesar de sua inovação, apenas cerca de 150 unidades foram produzidas até 1970, o que o torna uma verdadeira raridade. 8. 697. Turista. O ônibus de luxo. Projetado para viagens interurbanas e excursões, o LAI 697 Tourist começou sua produção em 1959 na fábrica de ônibus de Leópolis. Sua estrutura era formada por uma base de tubos retangulares que lhe dava rigidez, com um motor localizado na parte traseira. Inicialmente, foi equipado com um motor a gasolina Sil 158 de 109 cavalos de potência, mas em 1961 foi atualizado com um potente V8 Sil 130 de 150 cavalos. O interior era um verdadeiro luxo para sua época. Seus 34 assentos estavam equipados com luzes de leitura, cinzeiros e grades para armazenar jornais.
No teto, uma escotilha com um painel macio permitia a ventilação. Além disso, contava com aquecimento, sistema de refrigeração com umidificador e um rádio com microfone, ideal para guias de turismo. Sua suspensão de molas com molas corretoras adicionais garantia uma viagem suave, independentemente da carga. Visualmente, o LAI 697 era uma joia. Suas formas, arredondadas e amplas janelas curvas, lhe davam um ar moderno e elegante. Em 1958, seu design foi reconhecido com uma medalha de ouro e um diploma honorário na Exposição Internacional de Bruxelas. A produção da série interurbana 697 foi mantida até 1982, quando foi substituída pela família LAI 699, 7 em Mosul, 118, e o NOS, um ônibus de luxo para a elite soviética. O SIL-118 Ionost não era um ônibus comum. Projetado em 1963 pela fábrica SIL em homenagem a Ali Kachou, este modelo estava reservado para as altas esferas do governo soviético. Não só servia como transporte de delegações oficiais, mas também foi utilizado como base para ambulâncias de elite destinadas a funcionários de alto escalão. Desde sua concepção, o SIL-118 foi pensado para se destacar. Sua carroceria autoportante, completamente metálica, estava reforçada com um subchassi dianteiro, conectado à estrutura principal por meio de longarinas, o que lhe conferia uma solidez incomparável. A nível mecânico, incorporava componentes da luxuosa limusine SIL-111, enquanto seu coração mecânico provinha do robusto caminhão SIL-130. Um motor V8 de 6 litros e 150 cavalos de potência, acoplado a uma transmissão automática de 2 velocidades. Para melhorar sua manobrabilidade, foi equipado com direção hidráulica, uma suspensão dianteira independente com molas e uma traseira dependente de feixes de molas, garantindo uma condução estável e confortável. Essas características permitiam que ele alcançasse uma velocidade máxima de 120 km por hora, embora, segundo os motoristas de teste, pudesse superar os 140 km por hora, sem problemas. Tudo isso, combinado com um design elegante a cargo de Eric Savo e Alexander Olshanetsky, o transformava em uma verdadeira obra-prima sobre rodas. O interior do SIL-118, 118, refletia seu status de luxo. Seus assentos amplos, projetados para o máximo conforto, vinham acompanhados de detalhes como iluminação individual, cinzeiros e cabides para roupas. O isolamento acústico era de primeira linha, enquanto o sistema de ventilação e aquecimento mantinha um ambiente confortável em qualquer condição climática. O Ionost não impressionou apenas na União Soviética. Em 1967, durante a Semana Internacional do Ônibus, este micro-ônibus soviético conquistou 12 prêmios, superando todos os seus concorrentes internacionais. Seu prestígio cresceu a tal ponto que, em abril de 1970, Henry Ford II visitou a fábrica SIL e expressou seu interesse em adquirir a licença de produção para o mercado americano. No entanto, a proposta foi rejeitada. Apesar de sua excelência, o SIL-118 não chegou à produção em massa. Foram fabricadas apenas cerca de 100 unidades, e das versões mais icônicas da primeira série, apenas algumas dezenas. Hoje em dia, apenas 4 exemplares sobrevivem, transformados em verdadeiras joias da história automotiva. 6. Paz. Luxo turístico. O ônibus soviético que deslumbrava a França. O Paz Tourist Lux foi um marco na história do transporte soviético.
projetado em 1970 pela fábrica de ônibus de Pavlovo, PASI. Este modelo foi desenvolvido para viagens interurbanas e turísticas, estabelecendo um novo padrão de conforto e tecnologia na União Soviética. Este foi o primeiro ônibus PAS com motor traseiro, o que melhorou significativamente sua distribuição de peso e conforto para os passageiros. Seu coração mecânico era um motor de 6 litros e 150 cavalos de potência, derivado do confiável SIL 130. Combinado com uma transmissão manual de 5 velocidades. O design do PAS Tourist Lux foi responsabilidade do engenheiro Mark Vasiljevic Demidov. Com 8,5 metros de comprimento e uma elegante cor branca, brilhante, sua aparência evocava modernidade e sofisticação. Seu interior foi projetado para o conforto. 24 assentos ajustáveis, iluminação individual, ventilação forçada no teto e grandes janelas curvas e panorâmicas que ofereciam vistas espetaculares. Atrás do compartimento de passageiros, este ônibus oferecia luxos incomuns para a época, como um minibar, uma pia e um armário para casacos. Além disso, o compartimento de bagagem podia ser acessado tanto do exterior quanto do interior. O PAS Tourist Lux teve uma apresentação internacional em Nice, França, onde impressionou tanto que foi premiado com o Grande Prêmio do Presidente da República Francesa. Embora modificações e melhorias tenham sido planejadas, infelizmente, nunca foi levado à produção em série. Quinto, Icarus 55 Lux, o foguete das estradas soviéticas. Se houve um ônibus interurbano que deixou sua marca na União Soviética, esse foi o Icarus 55 Lux, fabricado na Hungria desde 1953. Este modelo se tornou uma peça-chave do transporte soviético, apesar de não ser de fabricação nacional. O Icarus 55 se destacava por seu design aerodinâmico de tipo monobloco. Seu característico compartimento de motor sobressaía na parte traseira e abrigava um motor diesel húngaro de 6 cilindros. Chepel, com 8,3 litros de cilindrada e 170 cavalos de potência, acoplado a uma transmissão manual de 5 velocidades. Equipado com direção hidráulica e suspensão de molas, com amortecedores telescópicos hidráulicos, oferecia uma condução estável e confortável. Sua capacidade para 45 passageiros, dispostos em um estilo semelhante ao dos aviões, o destacava em rotas de longa distância. Desde seu lançamento, o design do Icarus 55 foi celebrado como futurista e vanguardista. Foi apelidado de satélite, foguete e aspirador de pó por sua silhueta aerodinâmica. Com mais de 3.000 unidades exportadas para a União Soviética, este modelo permaneceu em serviço até os anos 80, quando foi substituído pelos modernos Icarus 250. Seu legado perdura como um dos ônibus mais icônicos da era soviética. Um verdadeiro foguete que marcou época nas estradas do Bloco Oriental. 4. CIS 127-127. O pioneiro do transporte interurbano soviético. Se falarmos do primeiro grande ônibus interurbano da União Soviética, o CIS 127, leva o título com orgulho. Nascido na fábrica SIL em 1955, este colosso das estradas foi um marco na mobilidade de longas distâncias. Sua carroceria monobloco de aço corrugado não só lhe dava uma aparência imponente aerodinâmica, mas também melhorava sua resistência estrutural. Seu design era simples, mas funcional. Uma única porta na parte dianteira permitia o acesso dos passageiros. Sob o capô, um motor diesel de 6 cilindros e 2 tempos, com uma cilindrada de 7 litros e 180 cavalos de potência, o impulsionava com energia.
acompanhado de uma transmissão manual de 4 velocidades. Um de seus pontos revolucionários foi a introdução da direção hidráulica. Uma novidade para a época que melhorou drasticamente sua manobrabilidade. Além disso, seu sistema de suspensão com amortecedores hidráulicos de dupla ação e molas semi-elípticas garantia uma viagem confortável e estável, mesmo em estradas irregulares. Em seu interior, 32 assentos inspirados no design aeronáutico. Ofereciam encosto reclinável e apoios de cabeça ajustáveis, acompanhados de luzes e ventilação individuais. Como se não bastasse, o ônibus também contava com porta-bagagens de malha e compartimentos de armazenamento sob o piso. Apesar de sua inovação e confiabilidade, o CIE 127. Ele se despediu em 1961. Mudanças nas regulamentações de tamanho de veículos e a decisão de transferir a produção de ônibus interurbanos para a Hungria marcaram seu fim, com apenas 851 unidades produzidas. Um clássico que deixou sua marca. Ópico PP-66. O veículo off-road do exército soviético. Se a União Soviética precisava de um ônibus que pudesse enfrentar terrenos hostis sem se abalar, o EP-66 foi a resposta. Construído entre 1985 e 1987 na Fábrica Central de Reparação de Automóveis número 172 em Voronezh, este modelo foi projetado especificamente para o Ministério da Defesa e montado sobre a base do lendário caminhão militar Gás 76. Seu design era puro pragmatismo soviético. Carroceria metálica com linhas retas e janelas planas, com um interior que abrigava 19 assentos. Quanto à sua mecânica, não se afastava muito de seu irmão caminhão. Com um motor ZM CV8B 4.3 litros, que gerava 120 cavalos de potência, acoplado a uma transmissão manual de 4 velocidades. Sua velocidade máxima, 70 km por hora, suficiente para se mover com segurança por terrenos hostis. Onde o EP-66 brilhava, era em suas capacidades off-road. Contava com tração total conectável e um sistema de regulação de pressão nos pneus, o que lhe permitia deslocar-se com facilidade sobre neve, lama ou terrenos acidentados. Além disso, possuía uma escotilha especial para transportar maçãs e seu sistema de aquecimento reutilizava o calor do motor, ideal para os climas extremos da União Soviética. No entanto, sua produção foi curta. Apenas 800 unidades foram fabricadas em 2 anos antes de serem substituídas por ônibus tipo Perua baseados no mesmo chassi. Ainda assim, seu legado no Exército ficou gravado como um veículo confiável e resistente. Lagartixa 1, Cabs, 4.959. O ônibus, que nasceu de um pedido especial. Não é todo dia que um líder político pede um ônibus sob medida, mas foi exatamente isso que aconteceu com o Cabs. 4.959. Em 1985, o primeiro secretário do Quirguistão, Turdakun Uzubaliel, solicitou o desenvolvimento de um novo modelo para melhorar o transporte em seu país. E assim nasceu este singular ônibus tipo vagoneta, baseado no chassi longo do Sil 130 G80. O problema a ser resolvido era claro. Os transportadores quirguizes estavam insatisfeitos com o desempenho e o sistema de freios do KVZ 685, o modelo predominante na época. A solução foi pragmática. Adaptar o módulo de passageiros do KVZ 49.471, Venta e 9.470, com mínimas mudanças, criando assim um novo veículo com melhor estabilidade e capacidade de carga.
Os testes do KVZ 4959 da guerra foram realizados na base de ônibus de Uzin, dentro da empresa estatal de transporte do Quirguistão. Com resultados satisfatórios, foi dada luz verde para sua fabricação na planta de reparação de automóveis de Tokmak. Um ônibus nascido da necessidade e aperfeiçoado para o dia a dia das estradas quirguizes. Número 1. Nami 159. Uma visão à frente de seu tempo. Se existia um ônibus soviético que parecia saído do futuro, esse era o Nami 159. Desenhado em 1969 e construído em 1974, este protótipo estava repleto de inovações que, se tivessem prosperado, teriam mudado o transporte urbano para sempre. Impulsionado por um motor Sil 375 de 180 cavalos de potência e uma transmissão automática hidromecânica, seu sistema de direção era uma raridade. 2 eixos dianteiros direcionais e uma terceira roda colocada mais à frente do que o habitual. Sua carroceria, baseada no LE 696, tinha 3 portas de 4 painéis. Cada uma com uma estrutura de perfis tubulares, retangulares e revestimento externo de alumínio. Mas a joia da coroa era sua cabine de motorista elevada ao 2º nível. Para acessá-la, foi projetada uma rampa rebatível no lado esquerdo, com plataforma e corrimão, que se dobrava contra a carroceria quando não estava em uso. Também contava com uma tomada de força para instalar uma plataforma elevatória para cadeiras de rodas, algo muito à frente de seu tempo. Embora várias de suas inovações tenham sido patenteadas, o Nami 159 nunca entrou em produção e seu único protótipo acabou abandonado em um depósito de sucata. Um sonho tecnológico que, infelizmente, nunca se tornou realidade. Qual desses ônibus soviéticos você acha mais impressionante? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou e é um apaixonado pelo mundo dos caminhões, com certeza este vai te encantar. E não se esqueça de dar like e se inscrever, para não perder nenhum vídeo desses gigantes da estrada.